Olá, tudo bem? É um prazer imenso de estar compartilhando a terceira parte do estudo a respeito dos dízimos. Para dar início, vocês se lembram do voto de Jacó, que fez ao Eterno? Aprendi que nessa paraxá que o dízimo é uma condição. Eu só posso dar o dízimo se o Eterno me abençoar. Vocês recordam do segundo vídeo que fala que pela palavra do próprio Eterno, ele fala a Moisés, aos levitas, sacerdotes, a respeito do lugar onde ele escolher para ali pôr o seu nome, que está escrito no livro de Devarim, Gênesis capítulo 14, versículo 24, que diz assim: quando o caminho te for cumprido demais e que não possas levar, pois está longe o caminho. Pois está longe o caminho de ti, o lugar que Elohim teu Iá escolher para ali pôr o seu nome. Quando o Senhor Elohim teu Iá te tiver abençoado. Então, eu só posso dar ao Eterno Elohim Iá se ele me abençoar, quando ele ali me abençoar. Então ele me abençoando, eu posso retribuir a Elohim, meu Iá, os meus dízimos, as minhas dívidas, dízimas, como diz as escrituras, dízimas, os dízimos são dados aos levitas, certo? E lembrando também do voto de Jacó, também foi uma condição. Vocês sabem muito bem o que aconteceu com Jacó. Saiu correndo do seu irmão, fugiu do seu irmão. Jacó fez um voto ao Eterno de Israel, que está registrado no livro de Bereshit, capítulo 28, versículo 20, Gênesis, capítulo 28, Bereshit, e versículo 20. Não, eu vou repetir. Capítulo 28 do Bereshit, versículo 19. Para ficar bem claro, tá bom? Versículo 20 diz assim: fez Jacó um voto, dizendo: se o Eterno for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, me dê pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. Então Elohim será o meu Eterno, será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa do Eterno. De tudo quando me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Primeiro passo é a gente provar o Eterno. Aprendi que dízimo é uma condição. Primeiramente, eu provo ao Eterno. Depois de ser abençoado, eu darei o dízimo. Para alguns gananciosos, para alguns líderes religiosos, eu tenho que dar primeiramente o dízimo para ser abençoado. Já dentro dos escritos sagrados é muito diferente. Eu primeiramente provo ao Eterno, ele me abençoando, e assim eu possa retribuir com os meus dízimos, com a minha alegria, com o fruto da terra. Acabei de ler Devarim, capítulo 14, versículo 24, quando ali o Eterno escolher o lugar e quando ele me abençoar. Quando o caminho te for cumprido demais, que não possas levar contigo, pois está longe de ti o lugar que Elohim, teu Iá, escolher para ali pôr seu nome, e quando Elohim Iá te tiver abençoado, vou lá, deposito o meu dízimo, a minha dízima, e ali eu possa desfrutar com os levitas essa alegria de dar ao meu irmão
levita a sua herança por direito. E aí o levita também pega os dízimos e compartilha com os órfãos, viúvas e os estrangeiros, pois estatuto perpétuo que Elohim Iá concedeu aos levitas que fizesse. Isso está registrado aonde, irmãos? Números, capítulo 18, versículo 21, bem claro, olha, diz assim: aos levitas, aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Certo? Ele deu a outro? Não. Ele deu essa ordenança fora dos filhos de Israel, das 12 tribos de Israel. Se alguém recebe dízimo hoje, irmãos, certamente está descumprindo os estatutos e as ordenanças que o Eterno nos ordenou. Não outro fora da tribo de Israel não pode receber dízimo, nem dentre os filhos de Israel podem receber dízimo, somente os levitas. Foi ordenança que o Eterno deixou aos filhos de Israel. Versículo 24: porque os dízimos dos filhos de Israel que apresenta a Elohim em oferta, Deus por herança aos levitas. Está registrado nas Escrituras, no versículo 24 de Números, porque os dízimos dos filhos de Israel que apresenta a Elohim em oferta, Deus por herança aos levitas, porque eu lhe disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Ou seja, a herança dos filhos de Israel, dos levitas, que pertence aos filhos de Israel, a herança deles é os dízimos. E a maior herança dos levitas é o Eterno. Certo? E o mais grave ainda, em um capítulo bem antes, irmãos, como eu falei, estranho não pode receber dízimo fora das tribos de Israel, fora dos serviços sagrados. Nenhum outro homem, sendo estrangeiro, pode prestar serviço ao altar. Somente aos levitas foi ordenado essa ordem, aos levitas. Lendo aqui no capítulo 18 de Números, é muito grave. Veja bem, se você vê que outra pessoa, não sendo levita, dos filhos de Israel recebe dízimo, é uma transgressão da lei, essa pessoa merece ser extinta, deve ser morta, conforme os estatutos e as ordenanças que o Eterno nos deixou. Onde é que está escrito isso, irmão? Eu vou falar agora para você. Está registrado aqui no livro de Devarim, capítulo 18, versículo 3, que fala a respeito do serviço do altar. Preste bem atenção. É muito forte essa paraxá, irmãos. Farão serviço. Isso é o Eterno falando com os filhos de Israel a respeito dos sacerdotes. Isso é lei, isso é mandamentos, isso é estatuto perpétuo, ok? Farão um serviço que lhe é devido para contigo e para com a tenda da congregação. O serviço que lhe é devido é uma ordenança aos levitas, devido. Serviço da tenda da congregação. Porém não se aproximarão dos utensílios, nem do altar, para que não morra nem ele e nem vós. Até os levitas também eram restritos por alguma parte da tenda da congregação. Não poderia se chegar. Acredito eu que só o sumo sacerdote, até o próprio levita tinha limites dentro da tenda da congregação, ok?
Imagine aquele que não são levitas, dentre os filhos de Israel, de outras tribos, não entraria nem na tenda da congregação. Imagine pessoas que não têm nada a ver com as tribos de Israel. Alguns líderes religiosos não chegariam nem na porta da tenda da congregação. Imagine isso, hein? E não se aproximarão dos utensílios do santuário, nem do altar, para que não morra nem ele e nem vocês, nem vós. Versículo 4. Ajuntar-se-ão a ti e farão todo o serviço da tenda da congregação. Olha só, o estranho, porém não se chegará a vocês, a vós. Quem é o estranho? É eu. É o seu pastor, é o seu líder religioso. Eu não posso receber dízimo de forma alguma, porque eu não sou levita. O Eterno não me constituiu como levita, e eu não sou levita. Eu não pertenço à tribo de Israel. Eu não faço parte da tribo de Israel. Se o seu pastor recebe dízimo, se alguém recebe dízimo, está cometendo uma grande abominação. Muito grande. Ajuntar-se-ão a ti e farão todo o serviço da tenda da congregação, o estranho, porém, não se chegará a vós outros. O versículo 5. Vós, porém, fareis o serviço do santuário e do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Ou seja, os levitas tinham todo o cuidado de cuidar dos filhos de Israel, principalmente na condição de santificação, na purificação, porque quando o Eterno se apresentava diante da congregação, todos tinham que estar santificados, purificados. Então, os levitas faziam expiação todos os dias em relação aos seus irmãos, para que quando o Eterno se apresentasse diante da congregação, todos estariam limpos, santificados perante o Eterno. Certo, irmãos? Versículo 6. Eu, que os tomei de vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel, são dados a vós outros para que Elohim, para servir na tenda da congregação. Mas tu e teus irmãos contigo atendereis ao vosso sacerdócio em tudo. Entende? Vocês e seus irmãos. Eu, pastor, líder religioso, não posso atender o serviço do altar, porque essa ordenança foi dada aos levitas, aos filhos de Levi, não eu, não ao seu pastor. Nós não recebemos essa ordem, nós não temos essa ordem do Eterno de fazer serviço do altar e receber dízimo. Não temos. Conforme a lei, não temos base para isso. Mas tu e teus irmãos contigo atendereis ao vosso sacerdócio em tudo concernente ao altar e ao que tiver para dentro do véu. Isso é o vosso serviço, e eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício, como dádiva, irmãos. Entende essa palavra? Eu tenho vos dado o vosso sacerdócio por ofício. O Eterno te deu o ofício, te deu ordem. Você conhece o que é? Você sabe o que é um ofício? Irmãos, é aquela pessoa autenticada para fazer tal serviço. O Eterno te deu esse ofício, você é autorizado, você é autenticada para isso, para fazer, para prestar serviço do altar. Irmãos, saia dessa, isso é muito grave. Mas tu e teus irmãos contigo atendereis o vosso sacerdócio em tudo concernente ao altar e ao que estiver para dentro do véu. Isso é o vosso serviço, e eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício, como dádiva. Porém, o estranho que se aproximar, ele morrerá. Se nos dias de hoje, eu como líder religioso recebo o dízimo, irmãos, eu deveria ser morto, porque eu não posso nem me chegar ao altar.
Tem muitos abusadores da fé, achando, irmãos, que nos dias de hoje pode fazer de tudo. Se é para dar o dízimo, irmãos, vamos dar conforme os estatutos e as ordenanças que o Eterno nos deixou. Quem pode receber dízimo? Os levitas. Os levitas são oficiais, é uma dádiva que o Eterno deu somente a essa tribo, a tribo de Levi. Certo? O estranho que se chegar, ele morrerá. Aí você vai para o capítulo 18, versículo 21, que eu vou repetir. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos e herança. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam serviço da tenda da congregação. Ao dízimo pertence aos levitas, certo? E o estranho que se chega, ele morrerá. Não pode nenhum estranho se chegar à tenda da congregação e receber dízimo, a não ser os levitas. Isso é muito forte, irmãos. Somente os levitas podem receber dízimo, porque eles são oficiais, são pessoas autênticas, registradas, cadastradas legalmente nas escrituras para prestar serviço do altar e receber os dízimos dos seus irmãos. Você, nos dias de hoje, não pode receber dízimo, pois se é para dar dízimo, devemos dar conforme os estatutos e as ordenanças que o Eterno nos deixou. Eu fico aqui e lançarei o 4º vídeo a respeito dos dízimos. Que o Eterno te abençoe grandemente, que você possa pensar 2 vezes a respeito disso. Mas eu vejo assim, que em relação aos escritos, nem devemos pensar 2 vezes. É fazer aquilo que realmente o Eterno nos deixou, nos decretou, que é a sua palavra, e ela é bendita, ok? Então, que você possa ter essa consciência e obedecer os estatutos e as ordenanças que o Eterno nos deixou. Que o Eterno te abençoe grandemente. Shalom, irmãos. Shalom.